Olá, tudo bem com vocês? Todos aí de quarentena, como vocês estão? Como estamos todos dentro de casa conosco mesmo? Hoje eu vim com esta camiseta que é para mostrar o que a gente está precisando nesse momento. Inspirar as coisas boas e expirar as coisas ruins. Por quê? Porque está um caos, nada vai durar para sempre. Tudo vai acontecer da melhor maneira que tiver que acontecer. Vamos nos equilibrar, vamos respirar, inspirar e expirar com calma. Esta parada que deu no mundo, como eu disse semana passada, para o mundo que eu quero descer, só que o mundo parou e a gente descobriu que não tem para onde descer. Então vamos parar e nos equilibrar. Para isso veio esse vírus, para isso está acontecendo tudo isso, mas não vai durar para sempre. Amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui alguns meses, ele vai passar. E a gente vai olhar para trás e vai falar, passamos por isso. Algumas pessoas vão ter esse vírus, outras não, mas a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle de tudo que acontece conosco. Como tá difícil para muitas pessoas ficar em casa, com a família inteira às vezes, uma família grande, uma casa pequena. Como tá difícil a gente se manter equilibrado no meio desse caos, sem saber quem tá certo, quem tá errado, sem saber o que nós devemos ou não fazer. Nós não temos uma receita. A China não tem uma receita para nós e também não é culpada de tudo isso que está acontecendo. Nós somos um planeta, nós somos o planeta Terra e nós estamos passando por isso. Os chineses, os italianos, os franceses, nós brasileiros, nós somos indivíduos, somos pessoas e não temos a capacidade de fazer algo tão maldoso. Temos bomba nuclear, temos várias outras coisas, mas gente, vamos ser otimistas, não pessimistas. Vamos parar de achar culpados. Vamos nos ajudar, vamos nos equilibrar. Como que a gente faz isso? Começando por quem está próximo da gente. Equilíbrio, sempre. Dentro da constelação familiar sistêmica, nós temos as leis. E uma delas é o equilíbrio. Quando que nós estamos em equilíbrio? Quando estamos no nosso lugar. Nós precisamos parar de acharmos que somos superiores a todo o resto. Assim como nós não somos superiores aos nossos pais, nós também não somos superiores às outras pessoas. Nós temos a nossa opinião, o outro tem a opinião dele. O que eu posso fazer para ajudar nesse momento de caos? Cuidar de mim. Eu posso ficar em casa? Então eu fico em casa. O meu salário, o meu valor dá para pagar as minhas contas? Então eu fico em casa. As minhas contas já estão previstas. A faxineira, o terapeuta, o supermercado. Então vamos ajudar essas pessoas que não têm essa renda fixa. Isso me cabe, isso eu posso ajudar quem está próximo de mim e quem, de uma certa maneira, depende de mim. Quantas, eu falo que são assistentes, né? Quantas assistentes de casa nós temos que, infelizmente, estão em casa e não sabem se vão receber? Como que a gente pode melhorar esse caos? Mandando uma mensagem para elas e falando para elas assim, não se preocupe, você vai receber o seu salário. Mandando uma mensagem para sua manicure, olha, eu não vou fazer a unha nesse período, mas eu acho que você precisa receber.
para o seu terapeuta se você tem a sua renda. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma maneira da gente equilibrar o caos. E isso é uma maneira da gente cuidar de quem está próximo da gente. Para a gente parar de atacar o outro, seja o outro quem for. Para a gente parar de brigar com o vizinho se ele foi trabalhar. Vamos fazer nossa parte, vamos nos cuidar, vamos nos equilibrar. Se eu estiver equilibrada, eu estou bem. Então, vamos nos equilibrar. Se eu me desequilibrar, mesmo estando dentro de casa, eu baixo a minha imunidade, corro o risco de pegar esse vírus, de pegar um resfriado, de ter que ir ao hospital por algum outro motivo e ficar com o coronavírus. Entende? Quando a gente fala de equilíbrio, de respiração, a gente fala de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade perante o mundo, então eu aprendo a respirar. Por quê? Se alguém me tira do sério, eu me conecto com essa pessoa. Se eu não respirar, a primeira coisa que eu faço quando outra pessoa me tira do sério é travar minha respiração. A hora que eu travo minha respiração, eu dou uma resposta torta para o outro. Eu dou uma resposta que o outro pode não gostar. Quando eu me mantenho no meu centro, respiro, inspiro e expiro, buscando uma resposta coerente, buscando algo para falar que seja bom, que não ataque. Nós não gostaríamos que os outros nos atacassem. Então, vamos deixar o outro resolver a vida dele. Mas pode me prejudicar se eu sair do centro. Se eu estou na minha casa e eu não vou receber ninguém, não tem por que eu ficar assim. Agora, se eu quero ajudar, pense nas pessoas que dependem de você e que você pode fazer algo. Isso é a primeira coisa, dentro desse caos que está, dentro de tudo isso que está acontecendo no nosso país. Vamos parar com as comparações. Nós não somos iguais. Então nós não temos esse comparativo. Nós não temos 10 dedos na mão iguais. Por que nós temos que nos comparar? Vamos achar o nosso melhor dentro da gente. Será que a gente está apontando o outro, querendo achar culpados, porque está incomodando demais ficar com a gente mesmo? Será que eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta de ver tanta coisa que eu estou vendo? E aí eu passo a olhar para fora novamente? Nós estamos sim em quarentena. Mesmo quem está trabalhando de uma maneira muito diferente, com muitos cuidados. Então não sejamos nós a apontar o erro, apontar o dedo e falar o que o outro está ou não fazendo. Vamos aproveitar este momento para realmente nos conhecer. Vamos nos equilibrar conosco mesmo. Vamos sair desse pedestal. Nós não somos melhores do que ninguém. Se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Mas agora, nesse momento, eu estou aqui, em quarentena, na minha casa, tranquila, fazendo um vídeo, conversando com vocês e falando para vocês, vamos nos equilibrar perante o caos. Na hora da sombra, na hora do caos instalado, na hora de tudo isso, é que a gente precisa buscar a força e o equilíbrio lá dentro para trazer. Quantas pessoas nós não ouvimos falar ou até conhecemos que passou por guerras, que passou por algum momento muito complicado, que passou fome, que há 10 anos atrás passou pelas enchentes que tivemos no Brasil. Eu, há 10 anos atrás, estava em Ilha Comprida, estava um caos, em Angra dos Reis, não dava para passar. Quantas pessoas perderam tudo? Então,
Em vários momentos da vida, nós temos o caos instalado. Vamos nos unir, mas principalmente vamos nos unir conosco. Vamos olhar aqui dentro. Vamos parar de consumir tanto pânico, tanto medo. Vamos olhar, respirar, entender o que tudo isso está trazendo para a gente, não para o outro. Não é o momento de você olhar o outro, seja para julgar ou para copiar. É o momento de você estar com você. É o momento de você se centrar e ver do que você é capaz com você. E a partir daí, depois dessa reflexão, depois dessa luz dentro de você, você olhar para os seus lados e ver quem e como você pode ajudar. Hoje nós não podemos ajudar ninguém com a mão. Nós não podemos chegar num abraço caloroso como gostamos. Nós não podemos fazer uma visita. Nós temos que fazer happy hours através do WhatsApp, do Skype e de outras ferramentas que nós temos. Hoje nós não conseguimos visitar ninguém, a não ser dessa maneira que estou fazendo, chegando até você com um pouquinho daquilo que está refletindo aqui. O que é que está, quando eu olho, está me machucando, está me incomodando? Está me incomodando ficar aqui entre quatro paredes sozinha? Está me incomodando poder acordar mais tarde? Ou não, porque eu tenho que levantar cedo para fazer várias outras coisas que eu não teria que fazer se estivesse com vida normal? O que está mexendo mais comigo? Ou será que eu estou com tanto tempo que não quero ver isso e estou achando melhor olhar lá fora? Olhar para as pessoas e apontá-las. Até que ponto nós vamos deixar escapar pelos dedos a oportunidade de nos olhar? Eu estou aí há 25 anos atendendo pessoas em várias terapias. 25 anos escutando as pessoas falarem: estou cansada, estou cansada. Eu mesma já falei diversas vezes: nossa, estou cansada. Acabamos de sair, de voltar de recesso, de carnaval, e nós escutamos: estou cansada. Faz muitos e muitos anos que a população em geral vem dizendo cansaço, cansaço. Nós fomos ouvidos. De uma maneira ou de outra, nós fomos ouvidos. Nesse momento estamos todos em casa descansando. Estamos todos olhando para nós mesmos. Vamos parar, refletir, pensar em como isso está sendo bom. Mas não vamos julgar. A constelação, o olhar sistêmico, traz duas lições hoje muito importantes. A primeira, a lei do equilíbrio. Vamos sair de cima deste morro que nós nos colocamos. Nós não somos mais importantes e tampouco sabemos mais do que os outros, seja o outro quem for. Nós sabemos de nós. Então vamos olhar para nós e vamos decidir a nossa vida, independente do outro. Nós temos esta capacidade. Vamos parar de julgar. Por que isso? E por que eu trouxe esse tema? Porque hoje é quinta-feira, seria dia de constelação familiar no espaço. Nós fazemos sempre a vivência de cura, trazendo os temas, trazendo as situações e constelando. Infelizmente não dá para fazer isso agora porque estamos em quarentena. Então eu resolvi fazer sempre no dia da constelação uma live para vocês, dizendo um pouquinho da constelação, olhando um pouquinho a situação
pelo olhar sistêmico, pelo olhar que tudo tem um porquê. O primeiro é o equilíbrio que está sendo restabelecido no planeta. Olha como nós estamos com o céu mais bonito. Olha como as plantas estão mais bonitas. Olha como o ar está melhor. Para quem tem problema respiratório e está em casa, perceba se você não está respirando um pouco melhor. Minha mãe tem problema respiratório e ela disse isso. Então, o que será que o nosso planeta está precisando nesse momento? Será que essa pausa foi para a gente só? Não, foi para o nosso planeta de uma maneira geral. Equilíbrio. Esse equilíbrio estava sendo muito desequilibrado para nós, né? A gente estava pegando muito. Agora a gente está devolvendo um pouco para o planeta, para a natureza. E a gente está restabelecendo alguns equilíbrios aí. Até mesmo as chuvas, né? Elas vieram, nos abasteceram e agora elas deram uma trégua. Então, olha que coisa boa o que está acontecendo. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Nada é tão bom que dure para sempre. Nada é tão ruim que nunca vai acabar. Então a gente vai passar por isso. Vamos ficar com sequelas? Sim, vamos. E tá tudo bem. A gente vai conseguir se reerguer. A gente vai conseguir se entender. A gente precisa só ter essa certeza dentro do coração. A gente precisa entender a gente primeiro, para depois a gente entender o outro. Porque quando a gente começa a julgar demais o outro, significa que a gente também não está se entendendo. Será que a gente está se aceitando? Será que a gente está conseguindo se olhar e se aceitar como a gente é? Porque quando eu me aceito, fica muito mais fácil aceitar o outro exatamente do jeito que ele é. Quando eu quero me mudar ou não quero me ver, o outro me incomoda. O outro me incomoda a ponto de eu falar coisas muito pesadas. E até em mídias sociais. Eu me expor para ridicularizar o outro. E isso não vale a pena. Isso eu faço e desequilibro o sistema. Porque ninguém é maior do que eu. E eu não sou maior do que ninguém. Todos nós somos do mesmo tamanho. Nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos problemas, os nossos motivos. E é isso que nós temos que entender. E quando vem o caos ele vem para reestabelecer o equilíbrio disso, que nós nunca conseguimos deixar bem. Muitas vezes nós precisamos de mediadores para que isso funcione de uma maneira melhor. Muitas vezes nós precisamos de advogados, juízes para mediar alguma situação. Por quê? Porque nós sempre nos sentimos superiores ao outro. E aí o outro se sente mais superior e isso vai virando uma bola de neve. Por isso a importância da respiração, como eu falei. Inspire e pense em coisas boas. Pense nesse céu que está lindo, nesse ar que está bom. Expire e leve embora toda a carga energética negativa, toda a doença, todo o pânico, todo o medo. Não é o momento da gente ficar em pânico. Agora é o momento da gente respirar livremente, da gente poder não julgar, da gente consumir mais desenhos, comédias, livros, menos política, menos brigas, menos julgamentos. Quanto menos eu julgar, menos eu serei julgada. Quanto menos eu
falar do outro, mais eu vou ter tempo para mim. E é esse o momento, ter tempo para mim. Freneticamente, vai voltar freneticamente trabalhando 12, 16, 24 horas para conseguir toda a parte material novamente. Mas isso não nos completa. O que nos completa é uma saúde boa. O que nos completa é um sorriso. O que nos completa é ver as pessoas que amamos bem. Por isso, nesse momento, está tão difícil ficar longe do vovô, da vovó, da mamãe, do papai, dos amigos, dos sobrinhos. Estou morrendo de saudade de um monte de gente. Mas nesse momento, é desse jeito que eu demonstro meu amor. Me isolando para que eles não peguem nada de mim. Para que eles não saiam da zona de conforto que nesse momento é necessário. A gente passou anos aí falando, saia da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto. E nesse momento a gente está falando, se coloque na sua zona de conforto. É estranho isso, né? Mas dessa vez é para a gente se colocar na nossa zona de conforto sozinhos. Onde um abraço não está sendo uma coisa muito boa. Aonde o toque é algo que nesse momento não façam. Isso é o equilíbrio interno nosso. Se a gente se concentrar na gente, se a gente se equilibrar com a gente, quando isso tudo acabar, nós estaremos bem. Não vamos lotar todos os consultórios de psiquiatras ou coisa, sim, para ver se nós, inclusive eu, consigamos entender, ouvir, se a gente consegue fazer isso reverberar dentro da gente. O equilíbrio é fundamental. Temos aniversários sendo cancelados, temos chá de bebê sendo cancelado, casamentos sendo cancelados, viagens, sonhos sendo cancelados. E tá tudo bem, gente. Nada é para sempre. Vai acabar. E quando acabar, a gente vai poder olhar para trás e falar, passei por isso e estou bem, equilibrado. Dentro do olhar sistêmico novamente, vamos parar de julgar. Não vamos julgar quem está do nosso lado e tampouco quem a gente não tem nem acesso. Vamos parar de colocar o dedinho para frente e tentar achar um culpado. E se vocês virem um chinês por aí, não olhe para ele achando que ele é o culpado do vírus. Não, ele não é o culpado. Não existe culpados. Simplesmente aconteceu. Nós não podemos o tempo inteiro viver nessa angústia, nesse pânico, nesse medo e nesse dever de culpar o outro. Quando a gente aponta um dedo para frente, a gente tem 3 para trás. Se ele é culpado, eu sou culpada também. Somos todos seres humanos. O que será que aconteceu para esse vírus chegar? Não sabemos, mas podemos imaginar o desequilíbrio que há na Terra. Quem trabalha com o meio ambiente sabe a luta que é com lixo, com biodegradáveis e com um monte de outras coisas que eu nem sei falar. Então, como a gente está mexendo com o planeta? Não é culpa de ninguém, é responsabilidade nossa, né? Quem não usa aerosol, quem não come alguma coisa que não faz bem, quem joga todo o lixo no lugar certo, e por aí vai, quem não desperdiça comida. Então, quem é responsável pelo que está acontecendo? Somos todos nós, seres humanos.
Vamos parar de julgar, vamos parar de achar culpados. Vamos nos equilibrar. Para nos equilibrar, o que nós precisamos? Precisamos da gente. Sentados, de pé, deitados, mas respirando, respirando bem. Quando a gente anda de avião, eu vivo falando isso, né? Quem me conhece sabe. A gente tem lá os avisos e um deles é: se houver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você, para depois colocar nos outros. Então, isso é muito rápido, muito rápido. Não dá tempo nem de julgar. Não dá tempo de você fazer assim, pegar essa daqui e falar: ó, ele não está colocando. Não deu tempo. Se você for julgar o outro nesse momento, você morre, você desmaia. E pode ser que você morra. Então é algo que é rápido. O nosso problema do ser humano é quando as coisas demoram. Quando as coisas demoram, eu começo a olhar o outro. Quando as coisas são rápidas, eu não olho. Quando a gente tem um assalto, acontece com o outro. A gente olha e fala assim: se fosse eu teria feito assim. Se fosse eu teria tomado cuidado. Se fosse eu, não teria andado naquela rua aquela hora. Será? Quem aqui no Brasil nunca foi assaltado, né? Sempre acontece com alguém. Por quê? Porque às vezes a gente está distraído. E não tem coisa melhor do que você estar distraído. Porque se você está distraído, você não está julgando nem a si, nem ao outro. Você está curtindo aquele momento. Eu sei que é esdrúxulo esse comparativo, mas é algo que é verdadeiro. Quando a gente escuta a história do outro, a gente quer se intrometer na história. A gente quer colocar o nosso bedelho. A gente quer falar para ele: não faça assim, se tivesse sido eu faria daquele jeito. Será? Agora é o momento. Estamos todos com o mesmo problema. Nós estamos em casa, em quarentena. Alguns têm a sua renda fixa ali, vai ser recebida em tal dia. Outros não sabem nem o que vão fazer. Essa é a nossa diferença. Então vamos começar. Todo mundo tem um discurso muito bonito de quero ajudar o próximo. Vamos começar. Esse é o momento de se ajudar e ajudar aquele próximo que está bem próximo de você. Aquela pessoa que te ajuda em casa e que você teve que dispensar porque ela é diarista, ela não pode vir tanto quanto você. Será que você está ajudando ela financeiramente? Aquela manicure, aquele terapeuta, aquele feirante que de repente você não está indo mais na feira porque a feira é aberta. Começa a olhar para o seu redor. E ao invés de julgar quem está, não cabe mais a nós, seres humanos, ficar em cima desse pedestal. Somos todos iguais. Vamos nos olhar de igual para igual. Se faça para que a gente consiga ter uma vida melhor, para que a gente consiga entender esse momento caótico que estamos passando. Às vezes, era só isso que a gente precisava. Entender, aceitar, equilibrar e pronto, vamos para a próxima etapa. Quanto mais rápido a gente passar por isso, melhor. Espero que vocês tenham entendido o recado na parte do olhar sistêmico. Porque quando a gente entende o que é o equilíbrio, a gente entende o que fazer com o medo. Então, o que é o medo? Como que eu trato o medo? Respirando. Parece bem bobo, mas experimente e depois me conta. Quando eu tenho medo, eu respiro, porque o medo me faz contrair. O medo me faz parar de respirar. Para um pouquinho. Você está com medo? Respira. Esse ar, ele enche o pulmão, ele enche todas as minhas células de oxigênio
e de esperança. Esperança por quê? Porque nesse momento eu não posso fazer nada. Esperança é algo que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e agora só me resta esperar. Realmente, se eu estiver fazendo tudo o que eu preciso, não preciso ter medo, eu não preciso ter pânico. Por isso que eu preciso parar de consumir tanta coisa ruim. Parar de consumir brigas, de tomar partidos, de julgar. Eu preciso entender o momento, me equilibrando. Quando eu me equilibro, o medo não tem lugar dentro de mim. Quando eu me centro, o medo não tem lugar dentro de mim. Ele se afasta. Porque eu entendo que isso vai passar. Eu tenho medo daquilo que é novo. Eu tenho medo daquilo que eu não sei lidar. E será que a gente está com medo de lidar com essa pandemia? Ou será que a gente está com medo de lidar com a gente mesmo? Será que a gente está com medo de se olhar? Será que a gente está com medo de procurar algumas respostas aqui dentro e descobrir que eu vou ter que mudar um monte de coisa na minha vida? Eu recebi uma mensagem de um paciente hoje assim: estou bem, mas estou descobrindo que eu vou ter que mudar muita coisa quando tudo isso acabar, porque eu estou mais feliz. Olha que lindo! Mas será que está todo mundo preparado para receber isso? Então não temos do que ter medo. Se acalme. Quantas e quantas vezes eu não fui para o hospital com crise do pânico, sem respirar, porque eu estava com medo do novo, porque eu estava com medo do que estava para vir. E o médico olhava para minha cara e falava assim: moça, isso faz muito tempo, você não tem nada. Você só está com uma crise de ansiedade, uma crise de medo. E eu olhava para ele e falava: não é possível. Sim, é possível. E foi onde eu aprendi que o medo a gente combate com respiração. Puxa o ar pelo nariz, enche o pulmão, pensa em coisas boas e solta. Solta o ar, solta o ombro, solta o corpo. Esse medo vai embora, ele não vai ficar. É claro que nós teremos consequências, não estou dizendo que não, mas seremos fortes e vamos passar por ela. Vamos tentar ao máximo nos equilibrar. Respirem, tirem alguns momentos para respirar. Ponha uma música agradável. Respire algumas vezes profundamente e solte, para que o seu corpo se reequilibre, a sua mente fique mais tranquila. E vocês vão ver como vai o dia passar melhor. E essa crise de medo não vai se estancar, porque é muito novo. A gente realmente não sabe o que vem por aí, mas vai se acalmar bastante, porque juntos nós somos mais fortes. E quando a gente olha para quem está ao nosso redor e pensa: o que eu puder, eu vou fazer para ajudar, a gente consegue se levantar. E aí, lá na frente, como uma corrente única, a gente vai conseguir fazer com que tudo isso se amenize, vai fazer com que tudo isso fique melhor. Eu agradeço aí a audiência de vocês, espero que tenha feito diferença. E se vocês tiverem alguma pergunta, façam, vamos trocar um pouquinho, vamos sair um pouquinho de dentro de casa através das mídias sociais, mas para o bem, sem o julgamento, sem o pânico, sem as crises. Coloque aqui sobre o que vamos falar e a semana que vem, esse mesmo horário, a gente troca de novo algumas informações. Um beijo no coração de vocês, muito equilíbrio, muita paz, muita respiração. Namastê.